Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, estejam conseguindo acompanhar as nossas videoaulas direitinho. Para os que estão em sala, estão conseguindo acompanhar o nosso conteúdo. Nesse nosso capítulo 7 do módulo 3, nós iniciamos o estudo sobre triângulos. Nós já aprendemos sobre suas especificações com relação aos seus lados e com relação aos seus ângulos. Hoje, nós vamos aprender um assunto que demanda um pouco mais de atenção de vocês. São os pontos notáveis de um triângulo. Então, eu preciso que vocês prestem atenção. Lembrem sempre que qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato. Isso é muito importante mais para vocês, tá? Como eu disse, esse é um assunto que demanda atenção, porque precisa que vocês estejam atentos a bastante detalhes que nós veremos. Para acompanhar a aula, abra um livro na página 105 e vamos lá começar. Com o livro aberto, vamos começar a nossa aula em que nós falaremos sobre os pontos notáveis de um triângulo. Ponto notável é aquilo que, entre aspas, chama a atenção, que é mais importante, que precisa ser notado. Nesse caso, em um triângulo. São as partes dele, de cada triângulo, que precisam ter um pouco mais de atenção. Digamos assim, que são mais carentes. A gente vai estudar agora o que nós chamaremos de ortocentro, incentro, circuncentro e baricentro, que são peças fundamentais para a construção e compreensão no estudo de triângulos. Nós não falaremos sobre todos eles hoje, para que vocês possam compreender com calma sobre cada um deles, como é que eles funcionam, como funciona o seu posicionamento ali dentro dos triângulos. Esses pontos são os pontos de um triângulo que apresentam características especiais, que são chamados produtos notáveis. Como eu disse, um produto notável é algo que chama atenção, ou que precisa ter atenção, nesse caso voltado para um triângulo, para o nosso estudo de triângulos que já foi iniciado nas nossas últimas aulas, certo? Vamos então primeiro conhecer o ortocentro de um triângulo. A gente vai entender quem é esse ortocentro, quem é esse produto que é notável na imagem de um triângulo, ok? Então aí a gente tem o seguinte: as alturas e o ortocentro de um triângulo, que é o nosso primeiro produto notável. A primeira coisa aqui é identificar a questão da altura. A altura de um triângulo, vejam que é um segmento de reta que se une a um vértice. Então, o triângulo, ele tem 3 vértices, ok? Qualquer segmento de reta interno ao triângulo, que vai de um dos lados até o vértice oposto, é o que nós chamaremos de altura. Continuando, vamos reler. A altura de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao seu lado oposto, ou ao prolongamento desse lado, formando com este um ângulo reto. Esse ângulo reto é aquele que nós vimos que tem o formato da letrinha L e está identificado por mais ou menos esse símbolo aí que vocês estão vendo, que é o ângulo de 90 graus. Lembram disso? Pronto. A gente trata da altura do triângulo justamente isso. O triângulo ele tem 3 lados. Nós vamos pegar um desses lados, qualquer que seja, identificar um ponto médio, ou seja, a metade desse lado. Bem no meio dessa reta, a gente traça uma retinha que vai até o vértice oposto a ele. E essa reta que nós traçamos interna ao triângulo é o que nós vamos chamar de altura. Vejam esses 3 exemplos aí. O primeiro triângulo é o ABC. Um triângulo que vai do ponto A ao ponto B ao ponto C. O que aconteceu? Pegou-se um ponto D, que está no meio da reta BC, certo? Que é esse ponto aqui. E a partir dele traçou-se uma reta até o vértice oposto, que nesse caso é o vértice A.
E com essa altura, vocês podem identificar aí que criou-se, ou na verdade formou-se um ângulo reto. Então, a gente pode dizer que essa é a altura do triângulo referente a BC, que é esse lado de baixo. Nós podemos ter também uma altura do triângulo relativa a AC. AC é este lado. Percebam que traçou-se um ponto E que não está necessariamente no meio aí da reta, mas que a partir dele nós conseguimos chegar no ponto oposto e traçar também um ângulo de 90 graus. Ou nós podemos traçar uma altura relativa ao lado AB. AB é essa reta aqui. Nós pegamos um ponto F em qualquer posição dessa reta e traçamos uma reta até o ponto oposto, o vértice oposto a ela, formando então outra altura para o triângulo. Se eu perguntasse para vocês quantas alturas eu consigo traçar em um triângulo? Várias alturas, porque eu consigo traçar várias retas vindas de um dos lados do triângulo até o vértice oposto. Eu consigo fazer uma infinidade de retas. Por exemplo, nesse triângulo eu conseguiria traçar uma reta aqui até o ponto A, ou daqui até lá no ponto A também. O importante é que essa reta construa um ângulo de 90 graus, certo? O que é que a altura tem a ver com esse ortocentro que eu disse que nós vamos estudar? Vamos aprender. Ao traçarmos as alturas relativas a cada lado do triângulo, elas três têm que se cruzar em um único ponto. Olhem como nessa figura aí. Esse ponto onde as três alturas se cruzam é o que nós chamamos de ortocentro. Então, o ortocentro é o ponto de encontro das três alturas de um triângulo, tá? Quando você tem um triângulo, você tem três lados. A partir de cada um desses três lados, você consegue traçar uma altura diferente. Uma altura relativa à base, uma altura relativa a um dos lados e uma altura relativa ao terceiro lado. Então, são três alturas que são desenhadas em cada triângulo, qualquer que seja. Quando você traça elas três ao mesmo tempo, chega um momento que elas vão se cruzar. E esse ponto onde elas se encontram, onde elas se cruzam, é o ponto chamado ortocentro. É por isso que a altura de um triângulo tem relação direta com o ortocentro dele. O ponto em que as três alturas de um triângulo se cruzam é o ponto chamado ortocentro, como nessa imagem que vocês têm. O ponto D aqui, ele forma a altura que vai dele até o vértice A. O ponto E forma a altura que vai dele ao vértice B. E o ponto F forma uma altura que vai dele até o vértice C. Quando a gente traça essas três alturas ao mesmo tempo, dentro de um mesmo triângulo, a gente tem um pontinho aqui, ó, onde elas estão se encontrando, que é justamente esse ponto O. Esse ponto O é chamado ortocentro do triângulo ABC. Justamente por isso, porque ele é o ponto onde as três alturas estão se encontrando internamente, ou seja, do lado de dentro do nosso triângulo. Em um triângulo obtusângulo, o que é um triângulo obtusângulo? Que tem um de seus ângulos obtuso, ou seja, maior do que 90 graus e menor do que 180, os prolongamentos das alturas irão se cruzar em um ponto exterior ao triângulo. Como assim? Olhem só, esse ortocentro aí que nós acabamos de ver, esse ponto O, ele está do lado de dentro do triângulo. Mas, quando o triângulo tem a característica obtusângulo, ou seja, um de seus ângulos é maior do que 90 e menor que 180, esse ponto vai ser no exterior ao triângulo, do lado de fora, como nessa imagem aqui, ó. Nós traçamos uma altura relativa a FG e nós traçamos outras alturas com lados completados. Vejam que de F até O foi completado, de O até G também,
para que a gente pudesse conseguir traçar a altura desse triângulo. E aí o ortocentro dele vai ser esse ponto E, que está ligado ao seu vértice superior, certo? E no triângulo retângulo, que é um triângulo que tem um de seus ângulos retos, ou seja, um de seus ângulos igual a 90 graus, o ortocentro vai coincidir com o vértice correspondente ao vértice onde está o ângulo reto, como essa imagem aqui que vocês têm. O ortocentro é justamente esse vértice, que é o vértice que contém o ângulo de 90 graus desse nosso triângulo. Entendido? O ortocentro é o ponto de encontro das três alturas de qualquer triângulo. Esse aqui vai ser o primeiro produto notável de triângulo que nós vamos aprender. Na próxima aula nós daremos continuação e se vocês já tiverem dúvidas sobre esse, entrem em contato. Até amanhã!